Kelly tem acesso a festas com cenas memoráveis, como o jantar em que o jovem estilista Clodovil Hernandes se vestiu de espanhola. Um vestido de cor bege com um apanhado de rosas vermelhas no fim do decote das costas, cabelo repartido ao meio com gel e um coque no topo da cabeça. Ele fazia Maria Dolores Bradeiro e declamava versos do Garcia Lorca. Era uma coisa linda, lembra Kelly. Ela é uma atriz em ascensão. Em 1974, está em temporada com a peça A Nossa Banda é um Barato, ao lado de Darlene Glória, uma das maiores atrizes do país, e atua também ao lado de um jovem talento, um garoto promissor de nome Antônio Fagundes. Mas também há um lado da vida de Kelly mais próximo às travestis, já que compete em concursos de Miss. Foi a primeira Miss Gay São Paulo, em 1970. Com o cabelo loiro farto, olhos grandes e a estatura pequena. É comparada a Rogéria, a travesti mais famosa do Brasil, na época, outra exceção da comunidade, que é aceita pela alta sociedade. No começo queriam pôr a gente para brigar, criar uma disputa, mas nunca teve disso. Nós éramos irmãs, conta Kelly. Quando conhece Jaqueline, está com 28 anos. Nasceu em 1946 e desconfia que tem a mesma idade que a misteriosa dona de salão de beleza do centro, que não diz quando nasceu nem para o travesseiro. Jaqueline já está impaciente, batendo com o salto no ladrilho da cozinha, quando Kelly abre o forno e tira de lá a peruca, agora transformada em um penteado de estrela. O cabelo está brilhante, volumoso, hidratado. Jaqueline o veste ainda quente e desfila com o penteado de Raquel Welch e um vestido de lamê prateado, vence o concurso. Quando Xepa Rizzo anuncia a Miss São Paulo 1974, Jaqueline ganha o título já com um novo nome, um nome que adotaria para o resto da vida, com sua voz alta e anasalada. Xepa Rizzo diz, no palco, e a Miss São Paulo Gay 1974 é Jaqueline Welch. O sobrenome emprestado da atriz norte-americana pega logo no primeiro dia, mas é ali que Jaqueline ganha também um apelido. Depois de ficar em silêncio nos bastidores por mais de 2 horas, fumando um cigarro atrás do outro, uma das concorrentes pergunta sobre ela em voz alta. Essa bicha é muda? Uma gaiata diz que é um blá 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 dos infernos saindo da boca dela. E logo nasce o apelido irônico. Jaqueline, na boca das ruas, se torna Jaqueline blá blá blá. Por mais que volte ao salão como uma rainha coroada, Jaqueline Welch, ou blá blá blá, tem de lidar com questões plebeias, como calotes em série. Sexta-feira é o pior dia para as finanças, porque é quando grande parte das prostitutas paga os cafetões. E é muito dinheiro, pois além de protegê-las, são eles que providenciam quartos de hotel para elas morarem e fazerem os atendimentos. Muitas vezes são esses homens que também fazem o meio de campo entre os clientes e as profissionais, que ficam encasteladas no hotel. Em uma época de repressão policial e social, há pouca gente que se aventura a trabalhar na rua. A inadimplência é quase maior do que a receita. O salão não chega a ficar no vermelho, mas o lucro do fim do mês é baixo. Jaqueline sabe que deveria estar ganhando muito mais, mas nunca toca no assunto. Na única vez em que comenta algo do tipo com Mona, diz: bicha é difícil, bicha é sempre difícil, e sai balançando a cabeça. E há uma que é mais difícil do que a média. Já é a quinta sexta-feira que Zuleika passa no salão, faz o serviço completo, promete voltar para pagar. Mona diz que não pode mais aceitar fiado ou que a cliente rebate. Se não consigo cliente é porque não estou bonita, e se não estou bonita é porque você não está fazendo o seu trabalho. Depois se levanta e vai embora sem pagar. Página 28. Ela cruza a porta com o cabelo ondulado e as unhas cheirando a esmalte e Mona começa a chorar. Jaqueline assiste a cena sem dizer uma palavra, até que sai correndo do salão montada em seu salto 12,
atravessa a rua e desce meia dúzia de passos, encontrando a caloteira embaixo de um poste. Ela cutuca a cliente no ombro e diz: se o cliente não goza ou diz que não foi gostoso, você deixa de ele ir embora sem pagar? Comigo não tem essa de não gozar gostoso. Isso aí é com você. Jaqueline Buff se aproxima lentamente de Zuleika, sem tirar os olhos dela. A outra não para de falar. E tem essa de não gozar porque você é velha, porque parece homem. Zuleika é uma loira mais alta que Jaqueline, com seios enormes cheios de óleo mineral, no jol que também preenche seus lábios, suas coxas e escorre para as panturrilhas. Jaqueline chega a um palmo de Zuleika, que continua falando, e responde com um movimento. A mão voa até o cabelo da inimiga e segura um punhado de mechas com dedos longos e finos, que ela lamenta não ter encontrado um piano da infância. A mulher fecha a boca. Jaqueline traz a cabeça da inimiga até perto da boca. Você não vai se virar enquanto não me pagar, ela diz. A voz grave e baixa. A mulher balbucia um xingamento e tenta, sem sucesso, se soltar, mas é levada pelo cabelo até o pé da bancada do salão, onde ficam as ferramentas de cabeleireira de Jaqueline. Com a mão livre, ela pega uma tesoura, vai cortando mecha por mecha da agora ex-cliente que chora e soluça a ponto de não conseguir completar a palavra não, que repete pela metade várias vezes. Quando Jaqueline termina, o cabelo que fazia uma ponte entre a sua mão e o escalpo da mulher já pende livre. Zuleika cai no chão aos prantos. Jaqueline dá as costas e entra na casa. Em uma das mãos, aperta uma tesoura com a força que a adrenalina lhe dera. Na outra, traz um troféu mais leve do que uma medalha de ouro, mechas de cabelo natural que vai mandar Mona vender para uma conhecida que faz perucas na ladeira Porto Geral, na região da rua 25 de Março, e assim pagar parte daquele desfalque. Mona, que estava chorando até 5 minutos antes, arregala os olhos e ajuda Zuleika a se levantar e a partir. Página 29. Nas semanas seguintes, o salão de Jaqueline vira alguma coisa próxima a um departamento de recursos humanos. Ela não pretende contratar mais nenhuma cabeleireira, até porque, com a ajuda de Mona, dá conta do serviço. E uma folha de pagamento com uma única funcionária já quase deixa prejuízo. O que está acontecendo ali é a abertura de um novo negócio, uma empreitada que vai funcionar nos 4 quartos vagos do segundo andar da casa. Nesse momento, Jaqueline está deixando para trás parte da sua promessa. Ela não se viraria, mas se deu conta de que precisaria do dinheiro da viração para sustentar o salão. E para ter esse dinheiro era preciso alguém que organizasse a vida das profissionais. Ela seria a empresária das prostitutas. O modelo de negócio não é novidade nenhuma. E é provável que a própria Jaqueline tenha sido cafetinada antes de ir para Paris. Na tradição da época, a relação ganha a roupagem de laços de família. As prostitutas chamam a cafetina de mãe e logo são suas filhas. As entrevistas de emprego no salão são menos formais do que numa empresa. Jaqueline assusta as clientes, verifica quem está descontente com o atual cafetão e analisa quem gostaria de ter na equipe, levando em conta a diversidade de perfis e a ausência de vícios, já que tem pavor de drogas. Antes do fim de 1974, tem 3 profissionais sob seu comando, as 3 filhas cooptadas. Página 30. Jaconda, uma morena alta, do tamanho de Jaqueline, que precisou fugir de Mato Grosso antes que o pai, um fazendeiro que havia sequestrado a mãe dela de uma aldeia indígena, cumprisse a promessa de matá-la, quando descobriu que aos 12 anos ela ia para o mato com peões da fazenda. Bete Carioca, uma loira com um sotaque de Xuxa, 15 anos antes de Xuxa estrear na TV,
e seios do tamanho de taças de champanhe, com uma aparência que Jaqueline considera natural. Mas você é mais mulher que muita mulher, diz a chefa quando fecha negócio com Beth. Rosinha, uma gaúcha diminuta de cabelo liso natural, que cultiva desde a infância e que se orgulha de nunca ter cortado, e que horroriza a Mona nos primeiros dias. Sempre que Rosinha desce do quarto para a rua, a cabeleireira brinca: "Vem que eu vou fazer com você o que a Jaqueline deveria ter feito." E sacudir uma tesoura no ar. Rosinha sorri e joga o cabelo para trás. Jaqueline dá casa, comida e roupa lavada para as filhas e, em troca, fica com metade dos rendimentos de cada uma. Não há contrato nem carteira assinada, mas uma coisa maior: a proteção de uma mãe. Uma travesti com dinheiro e poder que, por metade do lucro, pode tornar a vida um pouco menos difícil. A rotina de trabalho delas é espartana. Todas têm amanhã para dar conta das tarefas do dia: ir ao banco, depositar dinheiro para a família, encontrar uma amiga para um almoço com cerveja ao meio-dia e voltar para casa pontualmente às 2 da tarde para começar a trabalhar às 4, já maquiadas e de cabelo feito. Assim, o ano de 1975 tem início, com o segundo negócio funcionando no sobrado da Rego de Freitas, um bordel que seria apelidado de Palácio de Jaqueline blá blá blá, e que duraria quase 2 décadas. A partir do primeiro ano de funcionamento, o salão de Jaqueline vira uma máquina de fazer dinheiro, tanto o negócio oficial que fica no salão da frente, como o bordel que funciona da escada para cima. Jaqueline é a dona, a gerente, a diretora de marketing. Ela cumprimenta os clientes com 2 beijos, depois os leva pela mão para dentro do corredor e, com a voz baixa, os apresenta às filhas. O ambiente é elegante, a não ser pela objetividade de Jaqueline ao apresentar os predicados das monas. Uma cena comum nos primeiros anos é Jaqueline olhar para o cliente, depois de mostrar uma das filhas e perguntar: "Ela é lindíssima, não?" Em seguida, emenda a frase: "Olha", e levanta as mãos no ar, deixando uma palma voltada para a outra, com a distância de um antebraço. Entre elas, Jaqueline é uma mulher de negócios, sabe vender. O sino e a banheira de champanhe, página 31. Um ano depois de expandir os empreendimentos no centro, Jaqueline já é uma das pessoas mais poderosas da região. Carros param no começo da descida sutil, que é a Rego Freitas. Homens casados abaixam a aba do chapéu até passarem da soleira da casa. Somem ali dentro para reaparecer horas depois com menos dinheiro na carteira, mas um sorriso no rosto. O dinheiro novo se faz ver na decoração do palácio de Jaqueline blá blá blá. Em pouco tempo, o imóvel pelado para o qual ela se mudou, em 1974, vira um cabaré de luxo. O quarto dela parecia uma tenda árabe com pilastras e panos, tapetes pendurados, a cama enorme, um exército poderia dormir ali. E ao redor tinha um dossel Luís XV, uma coisa meio sultão das Arábias, lembra Kelly Cunha. A peça mais notável de decoração do palácio blá blá blá, entretanto, não fica no quarto. É a porta de vidro jateado, que Jaqueline comprou em um antiquário e mandou instalar entre a rua e o sobrado. Quem entra pela porta de cristal já sabe, aqui é um mundo mágico. Ela explica às visitas. Em 14 de novembro de 1975, Jaqueline comemora seu aniversário de ninguém sabe quantos anos no palácio. Entre os convidados, Kelly, suas filhas e os clientes mais próximos, que pagam para fazer parte da festa, por mais que tenham sido convidados. Na sala íntima, no segundo andar, há um bolo branco de 3 andares, coberto de flores azuis feitas de pasta americana. Alguém brinca que parece mais um bolo de casamento do que de aniversário. Jaqueline exala a fumaça que estava no pulmão e responde, quase sem voz: "Antes morta do que casada." Ela corta o bolo com uma faca de prata e distribui os pedaços. O primeiro é reservado à amiga Kelly, que chora. "Fiquei um pouco emocionada", diz ela. Depois dos parabéns, a festa toma um rumo pouco convencional. Jaqueline tira a roupa, suas filhas a imitam, os homens também, e todos vão para o banheiro da suíte principal.
Quando chegam, uma empregada está terminando de virar uma garrafa verde esmeralda na banheira de Jaqueline, que está cheia de champanhe da melhor qualidade. Champanhe francesa mesmo, tá? Frisa Kelly. Não é essa cidra de Itu que as bichas chamam de champanhe. As filhas trabalham ao redor de Jaqueline, já ela está ali por puro prazer, com um homem forte, de cabelo despenteado, sorriso que brilha no meio da barba espessa. Um bofe lindo. Um moreno de olhos verdes, desses que só aparecem na tela do cinema. Lembra Kelly. Jaqueline entra na banheira efervescente, com o namorado da noite. Da próxima vez estaria com o loiro. Depois com uma halterofilista de bigode, com um halterofilista de bigode, dali a um mês, com um negociante turco com o corpo todo coberto por pelos. A Jaqueline não era de repetir prato. Cada vez estava com um bofe, pegue e pague. Acho que ela deixou alguma coisa para trás na Europa. Deixou de acreditar no amor, conta Kelly. Em dado momento da festa, alguém ouve um barulho alto vindo da rua, batidas metálicas constantes. Um dos homens sai da banheira de champanhe e, ainda ensopado, tenta vestir o terno. Jaqueline vê a cena aos risos. O barulho não é da polícia, como ele pensa. A janela da suíte dá para a Igreja da Consolação, que anuncia às 6 horas da manhã com meia dúzia de badalos. Uma melodia que Jaqueline ouve todos os dias da sua cama e que vem lembrar quem está ali dentro, qual é a religião que reina no Brasil. Enquanto a dona do salão da Rego Freitas comemora o início do seu reinado em uma banheira cheia de homem e champanhe, o ovo de duas outras histórias do centro começa a ser chocado, perto ali perto. Chocado ali perto. Página 33. Gente, eu vou parando por aqui, tá bom? E a gente recomeça no capítulo 2, Uma Guerra por Liza Minnelli, 1976, página 34. É onde a gente vai recomeçar a leitura. E eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura. E beijos. Página 30. Jaconda, uma morena alta, do tamanho de Jaqueline, que precisou fugir de Mato Grosso antes que o pai, um fazendeiro que havia sequestrado a mãe dela de uma aldeia indígena, cumprisse a promessa de matá-la, quando descobriu que aos 12 anos ela ia para o mato com peões da fazenda. Bete Carioca, uma loira com um sotaque de Xuxa, 15 anos antes de Xuxa estrear na TV, e seios do tamanho de taças de champanhe, com uma aparência que Jaqueline considera natural. Mas você é mais mulher que muita mulher, diz a chefa quando fecha negócio com Bete. Rosinha, uma gaúcha diminuta de cabelo liso natural, que cultiva desde a infância e que se orgulha de nunca ter cortado, e que horroriza a Mona nos primeiros dias. Sempre que Rosinha desce do quarto para a rua, a cabeleireira brinca. Vem que eu vou fazer com você o que a Jaqueline deveria ter feito. E sacudiu uma tesoura no ar. Rosinha sorri e joga o cabelo para trás. Jaqueline dá casa, comida e roupa lavada para as filhas e, em troca, fica com metade dos rendimentos de cada uma. Não há contrato nem carteira assinada, mas uma coisa maior, a proteção de uma mãe. Uma travesti com dinheiro e poder, que por metade do lucro pode tornar a vida um pouco menos difícil. A rotina de trabalho delas é espartana. Todas têm amanhã para dar conta das tarefas do dia, ir ao banco, depositar dinheiro para a família, encontrar uma amiga para um almoço com cerveja ao meio-dia e voltar para casa pontualmente às 2 da tarde para começar a trabalhar às 4, já maquiadas e de cabelo feito. Assim, o ano de 1975 tem início, com o segundo negócio funcionando no sobrado da Rego de Freitas, um bordel que seria apelidado de Palácio de Jaqueline blá blá blá, e que duraria quase 2 décadas. A partir do primeiro ano de funcionamento, o salão de Jaqueline vira uma máquina de fazer dinheiro.
tanto o negócio oficial que fica no salão da frente, como o bordel que funciona da escada para cima. Jaqueline é a dona, a gerente, a diretora de marketing. Ela cumprimenta os clientes com 2 beijos, depois os leva pela mão para dentro do corredor e, com a voz baixa, os apresenta às filhas. O ambiente é elegante, a não ser pela objetividade de Jaqueline ao apresentar os predicados das monas. Uma cena comum nos primeiros anos é Jaqueline olhar para o cliente, depois de mostrar uma das filhas e perguntar: ela é lindíssima, não? Em seguida, emenda a frase: olha, e levanta as mãos no ar, deixando uma palma voltada para a outra, com a distância de um antebraço. Entre elas, Jaqueline é uma mulher de negócios, sabe vender. O sino e a banheira de champanhe, página 31. Um ano depois de expandir os empreendimentos no centro, Jaqueline já é uma das pessoas mais poderosas da região. Carros param no começo da descida sutil, que é a Rego Freitas. Homens casados abaixam a aba do chapéu até passarem da soleira da casa. Somem ali dentro para reaparecer horas depois com menos dinheiro na carteira, mas um sorriso no rosto. O dinheiro novo se faz ver na decoração do palácio de Jaqueline blá blá blá. Em pouco tempo, o imóvel pelado para o qual ela se mudou, em 1974, vira um cabaré de luxo. O quarto dela parecia uma tenda árabe com pilastras e panos, tapetes pendurados, a cama era enorme, um exército poderia dormir ali. E ao redor tinha um dossel Luís XV, uma coisa meio sultão das Arábias, lembra Kelly Cunha. A peça mais notável de decoração do palácio, blá blá blá, entretanto não fica no quarto. É a porta de vidro jateado, que Jaqueline comprou em um antiquário e mandou instalar entre a rua e o sobrado. Quem entra pela porta de cristal já sabe, aqui é um mundo mágico. Ela explica às visitas. Em 14 de novembro de 1975, Jaqueline comemora seu aniversário de ninguém sabe quantos anos no palácio. Entre os convidados, Kelly, suas filhas e os clientes mais próximos, que pagam para fazer parte da festa, por mais que tenham sido convidados. Na sala íntima, no segundo andar, há um bolo branco de 3 andares, coberto de flores azuis feitas de pasta americana. Alguém brinca que parece mais um bolo de casamento do que de aniversário. Jaqueline exala a fumaça que estava no pulmão e responde, quase sem voz, antes morta do que casada. Ela corta o bolo com uma faca de prata e distribui os pedaços. O primeiro é reservado à amiga Kelly, que chora. Fiquei um pouco emocionada, diz ela. Depois dos parabéns, a festa toma um rumo pouco convencional. Jaqueline tira a roupa, suas filhas a imitam, os homens também, e todos vão para o banheiro da suíte principal. Quando chegam, uma empregada está terminando de virar uma garrafa verde esmeralda na banheira de Jaqueline, que está cheia de champanhe da melhor qualidade. Champanhe francesa mesmo, tá? Frisa Kelly. Não é essa cidra de Itu que as bichas chamam de champanhe. As filhas trabalham ao redor de Jaqueline, já ela está ali por puro prazer, com um homem forte, de cabelo despenteado, sorriso que brilha no meio da barba espessa. Um bofe lindo. Um moreno de olhos verdes, desses que só aparecem na tela do cinema. Lembra Kelly. Jaqueline entra na banheira efervescente, com o namorado da noite. Da próxima vez estaria com um loiro. Depois com uma halterofilista de bigode, com um halterofilista de bigode, dali a um mês, com um negociante turco com o corpo todo coberto por pelos. A Jaqueline não era de repetir prato. Cada vez estava com um bofe, pegue e pague. Acho que ela deixou alguma coisa para trás na Europa. Deixou de acreditar no amor, conta Kelly. Em dado momento da festa, alguém ouve um barulho alto vindo da rua, batidas metálicas constantes. Um dos homens sai da banheira de champanhe e, ainda ensopado, tenta vestir o terno. Jaqueline vê a cena aos risos. O barulho não é da polícia, como ele pensa. A janela da suíte dá para a Igreja da Consolação, que anuncia às 6 horas da manhã com meia dúzia de badalos.
uma melodia que Jaqueline ouve todos os dias da sua cama e que vem lembrar quem está ali dentro, qual é a religião que reina no Brasil. Enquanto a dona do salão da Rego Freitas comemora o início do seu reinado em uma banheira cheia de homem e champanhe, o ovo de duas outras histórias, o ovo, o ovo de duas outras histórias do centro começa a ser chocado, perto ali perto. Chocado ali perto. Página 33. Gente, eu vou parando por aqui, tá bom? E a gente recomeça no capítulo 2, Uma Guerra por Liza Minnelli, 1976, página 34. É onde a gente vai recomeçar a leitura. E eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura. E beijos. Boa noite, amigos. Leituras compartilhadas de volta. Eu sou Ana Lúcia. Sejam bem-vindos ao canal Leituras Compartilhadas, como eu já disse. Esse é um canal de leitura que pode ser usado, inclusive, por pessoas com deficiência visual, mas qualquer pessoa que se interessar pelas minhas leituras pode se inscrever no meu canal. Não tem problema nenhum, é livre para todos, tá bom? O livro que nós estamos lendo agora chama-se Rainhas da Noite, as travestis que tinham São Paulo a seus pés. Chico Felice, Companhia das Letras. E o livro tem 236 páginas. Estamos no capítulo 2, página 34, Uma Guerra por Liza Minnelli. O portão de madeira escura com ferrolhos de metal, como de um castelo, se abre. Jaqueline blá 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 é a primeira a entrar. Está à frente, com 4 filhas, Bete Carioca, Joconda, Rosinha e Tiana. Divididas a seu lado, 2 à esquerda e 2 à direita. Jaqueline está 2 passos à frente, criando um V que lembra uma revoada de pássaros migrando para o afluente bairro dos Jardins. É uma das raras viagens do clã blá blá blá, para longe do centro. E um dos poucos momentos em que não saem para fechar negócio. Elas vão para a boate medieval, para beber, se divertir e, acima de tudo, conhecer um novo mundo onde travestis trabalham com arte e não com sexo. O grupo entra na medieval, uma mistura de restaurante com casa de show de travestis, a menos de uma quadra da Avenida Paulista, inaugurada há quase 5 anos antes, em 19 de agosto de 1971, com uma proposta de dancing bar que revolucionou a cidade. A boate era a nova moda da elite paulistana e apostava em shows de travestis, de mulheres trans e de drag queens pela primeira vez. Um feito inédito entre as casas de luxo de São Paulo. Mas a comunidade T está só no palco, cantando, dançando e dublando em espetáculos musicais que imitam a Broadway e que exigem meses de ensaios para ficarem prontos. As travestis estão lá para servir diversão à elite liberal da época. Quando Jaqueline passa da porta naquela noite do inverno de 1976, o lugar está no auge. A medieval, vista por dentro, é do tamanho de um navio. Foi construída em cima do esqueleto de um restaurante que faliu no bairro Rico, mas uma reforma deu ao imóvel uma nova carne. Com um palco de 8 metros no fundo do salão para atender a um nicho de mercado diferente. Na maior parte do tempo, os clientes comem reunidos em apenas um lado da mesa, como se estivessem na Santa Ceia. Afinal, ninguém quer dar as costas para o palco onde acontecem os espetáculos que duram até 1 hora. Jaqueline e as filhas atravessam a entrada, descem um corredor, passam pelo piano bar e desembocam no salão. Ela estanca na entrada do restaurante à espera de alguém vir atender o grupo. De onde está é possível ver o mar de luz que a medieval é. Dúzias de mesas redondas com toalhas de linho, talheres de prata, candelabros e cinzeiros que somem sujos e aparecem limpos segundos depois como mágica. Sobre o palco está Pedra de Córdoba, uma transexual cubana que veio ao Brasil ser bailarina de teatro da revista na década de 1950 e não voltou mais para a ilha natal. Pedra está rodando com castanholas à mão e um lenço de seda que termina em uma trança de flores na cabeça. A iluminação profissional dá à mulher ares de estrela.
Seu rosto também ajuda. A sobrancelha é fina, o nariz é afilado, o rosto é de pássaro, com um queixo delicado e olhos grandes e expressivos de atriz. Pedra termina o número e o salão explode em palmas. A artista cubana some pela coxia e reaparece poucos minutos depois, flanando pelo salão. Carino, mi amor, diz para quem vai cumprimentá-la. Mesmo com o sistema de som moderno da casa no último volume, ainda é possível ouvir de longe a voz de Pedra. Ela para as duas mesas de distância e cumprimenta um jovem de cabelo encaracolado, castanho e óculos modelo aviador, que comemora seu aniversário de 26 anos. É Celso Cury, um jornalista que, apesar da pouca idade, já é uma das pessoas mais influentes do cenário LGBT nacional. Naquele ano, Cury havia criado a Coluna do Meio, uma publicação diária para homens gays no jornal Última Hora, um dos maiores do Brasil. Ao contrário das poucas pessoas que escrevem sobre o assunto na imprensa da época. Cury opta por não esconder o nome atrás de um pseudônimo e vira uma estrela do dia para a noite. No segundo dia da coluna, recebi uma carta escrita com sangue, dizendo que iam me matar, que era para eu me preparar, conta Cury. A ameaça não se confirmou, mas o Ministério Público abriu um processo contra o titular da Coluna do Meio por atentado à moral e aos bons costumes e por união de seres anormais. Porque ele promovia nos textos uma espécie de correio elegante de gays em busca de um companheiro. O processo do qual ele seria inocentado se arrasta por muito tempo, mais do que os 3 anos de duração da coluna. Mas em um ambiente amigável, a diferença como a medieval, pessoas como Celso e Pedra estão seguras. Mais do que isso, são celebridades, dentro e fora da boate. Em jantares na casa de diretores de teatro e em festas da alta sociedade existe uma elite, e Jaqueline blá 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 não faz parte dela. Enquanto Jaqueline escolhe, por conta própria, uma mesa desocupada, na quarta fileira, outra estrela passa por ela. É Veneza, uma travesti que faz parte do elenco fixo da casa. Mas é como se Veneza não visse blá blá blá, por mais que as duas tenham se cruzado em meia dúzia de concursos de Miss. As artistas olham através de Jaqueline como se ela fosse mais transparente do que a porta de cristal do seu palácio. O desdém de Pedra, de Veneza, do Maitré e do resto da medieval afeta Jaqueline, por mais que ela tente não demonstrar. Ela foi ficando séria. Primeiro parecia uma estátua, dura, esperando alguém vir atender a mesa. Depois a testa foi enrugando. Ela ficou com os olhos fundos de quando ficava fora de si, mas não se mexia, diz Gioconda. Até que alguém a cutuca no ombro e Jaqueline olha para trás. É um jovem loiro e pelo menos 20 centímetros mais baixo do que ela, mas de fome enorme, que quase se equipara a de Welsh, Darby Daniel. Um sujeito franzino de cabelo revoltado é tão respeitado quanto Jaqueline blá blá blá, mas não é nada temido. Darby é produtor de eventos e agitador cultural. Na prática, funciona como um embaixador do submundo LGBT de São Paulo. É ele quem escolhe quais travestis vão se apresentar no programa de Silvio Santos. Nessa época, um apresentador famoso com ganas de abrir o próprio canal. Por 2 vezes nos últimos meses, Darby esteve com Silvio e sua então mulher, Cidinha, no salão da Medieval. Também é Darby quem articula os momentos mais marcantes da Medieval. Meses antes de encontrar Jaqueline, em 1976, ele tinha sido protagonista de uma cena mitológica da noite paulistana. Para o aniversário de 5 anos da boate, preparou um presente surpresa. Foi até o Circo Orlando Orfei, que estava montado em Santana, e contratou um elefante fêmea para participar da festa. No dia do evento, pôs a atriz Ilza Carla, uma loira de 100 quilos e seios exuberantes, em cima da Aliá. O treinador do animal, um italiano magro de bigode, avisava que a paquiderme não poderia passar por uma situação que a deixasse nervosa. Se ela levantar a perna, a mulher vai cair e morrer, avisou o treinador. Mas no quarteirão entre a Avenida Paulista e a Medieval, se juntou uma multidão para ver o bicho e as bichas.
A turba gritava e a elefanta ameaçava fugir. Darby entrou em pânico, até que meia hora depois, quando por fim chegaram ao portão de madeira da medieval, o treinador conseguiu cutucar o bicho com o ferro que trazia à mão. A Aliá abaixou a cabeça devagar e permitiu que Ilsa Carla descesse, sã, salva e gloriosa, em frente à boate. Em outra ocasião, o próprio Darby foi o protagonista da festa de aniversário da medieval. Ele botou um vestido branco de babados, apagou a pele com pancake e vestiu uma peruca de cachos brancos, como a usada em tribunais da França no antigo regime. Darby Daniel estava fantasiado de Branca de Neve. Mandou fazer um caixão de vidro do seu tamanho e contratou 7 anões para carregá-lo até a porta da festa. De novo, uma multidão parou para assistir. Desconhecidos gritavam: "Tá fedendo, horrorosa, é podre", para o caixão, enquanto ele era carregado em uma procissão festiva na Rua Augusta. Quando o cortejo fúnebre chegou à boate, apareceu um dançarino da casa em cima de um cavalo, contratado para personificar o príncipe. Ele apeou do cavalo, deu um beijo na boca de Darby, que cuspiu uma maçã, se levantou e entrou lépido na medieval. Mas nessa noite, de 1976, Darby está em roupas civis, uma camisa de seda e uma calça jeans de cintura alta. Ele e Jaqueline trocam 2 beijos e algumas palavras, até Darby ser chamado para outra roda. Enquanto isso, ninguém serve a mesa que o Welsh escolheu e ocupou. Sem esperar pela permissão do maitrê, passa meia hora e nada. Enquanto as mãos invisíveis dos garçons se ocupam com mesas ao lado, trocam covers desfalcados por novos e usam colheres para cortar filés ao molho madeira, mal passado, Jaqueline não ganha sequer um olhar. A medieval é moderna e liberal, recebe figuras contestadoras como a apresentadora Elke Maravilha e a trupe de dançarinos Dizzy Croquettes, que vestem tangas de crochê e pintam o rosto para se apresentar sobre escarpões de salto 12, mas modernidade tem limite. Putas no centro não são bem-vindas. Talvez seja nesse momento de folga que Jaqueline blá 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 se dê conta de que é marginalizada entre as marginalizadas. Quando passa, espalha uma onda de adjetivos, como se fosse poeira. Pesada, babadeira, perigosa, mafiosa, sussurram as vozes. Além do episódio do cabelo cortado à força, nos 2 primeiros anos como cafetina, ela já acumula uma série de delitos na ficha corrida, que circula por fofoca pela cidade. Fez uma das filhas dormir ao relento da rua Rego Freitas, depois de descobrir que ela havia aceitado dinheiro por fora de um cliente. A regra era clara. Só Jaqueline podia manusear as notas, pagas antes do programa, para depois dividir o valor pela metade e repassá-lo semanalmente às filhas. Quando descobriu que havia sido passada para trás, invadiu o quarto da funcionária e a arrancou de casa, pelada, bateu a porta e fez passar uma noite na rua. Outros casos forjavam uma mitologia em torno de Jaqueline, como a vez em que contratou um gigolô para dar uma surra em uma travesti que se recusou a ser sua afilhada e assim feriu seu ego. A prática de pagar alguém para fazer mal a um inimigo é tão corriqueira nesse mundo que tem até gíria entre as travestis, mandar um doce. Outro exemplo de doce mandado por Jaqueline é narrado por Totó, uma drag queen decana de São Paulo. A Jaqueline tinha um namoradinho e o Reinaldo Cabral, costureiro da cantora Clara Nunes, estava sempre metido com os bofes alheios. Reinaldo ofereceu para esse boy da Jaqueline um bom dinheiro e ele foi, conta Totó. Quando Jaqueline descobre que um dos seus amantes se vendeu para outra pessoa, fica possessa e decide mandar um doce para Reinaldo. Um capanga chega de surpresa no ateliê do costureiro, situado no primeiro andar de um prédio da rua Frei Caneca, página 40. O cara era um cafetão em quem ela confiava e foi para matar o Reinaldo, para não ser morto. Ele saiu correndo em direção à janela e se jogou, conta Totó. O costureiro cai em pé e é acudido por quem está no bar
vizinho ao prédio. Mas o doce funciona. Caiu de pé e quebrou as duas pernas. Pelo resto da vida mancaria. E deu o nome à perna ruim de Jaqueline, diz Totó. O temperamento de Jaqueline já é famoso no meio dos anos 1970. Assim como o hábito de estapear com certa frequência as moças com quem trabalha, as pessoas com quem trabalha, caso contrarie a mãe, todas estão sujeitas a muitos gritos e uma bofetada na cara. A exceção é Mona, com quem Jaqueline nunca levanta a voz. Há outra razão que tornava Jaqueline mal vista no universo do glamour. Todo mundo sabe que ela, se ela gostasse de uma bicha, ia chamar para trabalhar com ela. E quem não queria, ela dava um jeito de bater, diz Totó. Então as bichas mais bonitas se escondiam quando ela chegava. Não queriam ser vistas, para não encantarem, para não serem convidadas. Mas mesmo quem a teme no mundo artístico faz questão de tratá-la com mais desdém do que com reverência. As artistas não se metiam com quem fazia viração, simples assim. Arte era arte, viração era viração, diz Margot Minelli. E Jaqueline blá 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 pode ser a rainha da noite, mas não é aceita no mundo artístico. Há um muro invisível que deixa cada universo no seu canto, um muro de moral. Não é nem meia-noite quando Jaqueline se dá por vencida, levanta-se da mesa, deixa um maço de notas que já estiveram amarfanhadas no bolso de homens e, sem trocar uma palavra, suas filhas a seguem. O grupo vai embora. Jaqueline entra no Ford Landau azul escuro que comprou não havia 6 meses e ainda exala cheiro de novo. Quando se espremem no carro, Bete Carioca brinca. Acho que ano que vem você vai ter que comprar uma veraneio para caber todo mundo, mãezinha. Fazendo menção à perua que comporta até 8 pessoas. Jaqueline não responde. Mastiga xingamentos enquanto o carro pega a rua. Augusta no sentido centro. E se depender da condutora, nunca mais volta para os jardins.